Vamos à equação de primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Nós estamos acostumados aí, nós vimos aí recente nas aulas anteriores, como resolver uma equação de primeiro grau com uma incógnita só. Como encontrar o valor do x em uma equação de primeiro grau, certo? Por exemplo, podemos construir aqui uma equação 4x que é igual a 12. Esta é uma equação de primeiro grau com uma incógnita só, certo? Temos aí só a incógnita x. Agora, se eu adicionar mais uma incógnita, se eu fizer aí um mais y, nós vamos ter duas incógnitas, uma incógnita x e uma incógnita y. Tá, mas e agora? Como é que determina o valor das incógnitas aqui? Diferente da equação de primeiro grau, com uma incógnita só, quando temos uma única equação de primeiro grau com duas incógnitas, não vamos ter só um resultado para x, só um resultado para y. Nós vamos ter infinitas possibilidades aqui. Temos infinitas possibilidades, infinitos valores para x e infinitos valores para y também. Tá? Sendo que o valor de uma das incógnitas depende do valor da outra. Como isso? Nós podemos pegar aqui essa equação, 4x mais y igual a 12, e calcular essa equação, tá? com o valor de x, por exemplo, igual a 1. Aí vamos lembrar lá no valor numérico de uma expressão algébrica, onde nós substituíamos o valor de uma variável, o valor de uma letra, nós dávamos aí o valor numérico dessa letra e depois calculava o que se pedia. Aqui é a mesma coisa. Então nós vamos pegar a equação, onde tem x, vou substituir por 1. Então ficamos com 4x, 4 vezes x. Logo, 4 vezes o número 1. Mais y, que é igual a 12. Substituído o valor de x, agora eu posso calcular o valor de y. Então, 4 vezes y, 4 vezes 1, temos 4 dessa multiplicação. Mais y igual a 12. Aí aqui nós temos a equação de primeiro grau com uma incógnita só. Basta isolar aqui o y, vou isolar no primeiro membro da equação e passar o 4 para o segundo membro. Nós teremos y igual a 12. Antes do sinal de 4, antes do número 4, não temos nenhum sinal. Então entendemos que é mais, que é sinal de positivo, ou seja, uma adição. Passo esse 4 para o segundo membro, muda a adição para a subtração. Certo? Fazendo aí o cálculo que é pedido, 12 menos 4, nós vamos ter que o valor de y é 8. Então, nessa equação, quando o valor de x for igual a 1, o valor de y vai ser 8. Tá? Nós podemos também dar um valor para y ao invés de dar o valor para x. Podemos calcular a mesma equação, para y igual a menos 4, por exemplo. Y igual a menos 4. É a mesma coisa, a mesma situação. Pego a equação inicial, 4x mais y igual a 12, e onde houver o y, dessa vez, vou substituir por menos 4. Então, na equação nós temos 4x, colocamos aqui 4x, mais o valor de y. Presta atenção aqui. Mais da equação, mais da equação. O valor de y é menos 4. Então, eu tenho que respeitar esse sinal.
do valor de y? Tá? Ele é um valor negativo. Então, vou colocar um parênteses e substituir o y pelo seu valor, que é menos 4. Ok? Isso é importante, senão dá errado. Que vai ser igual a 12. Então, aqui, ó, nos dois exemplos dados aqui, nós substituímos o valor de uma das incógnitas por um valor dado, um valor qualquer. Tá? Fui eu que escolhi esse valor aqui. Então, foi dado um valor para substituir no x, substituí o valor de x, escrevi a mesma equação substituindo o valor correspondente a x, e no exemplo seguinte, reescrevi a mesma equação substituindo ali o valor de y. Agora, nós vamos calcular aqui o valor de x. Temos uma equação de primeiro grau, também com uma incógnita. 4x. Aqui vamos fazer a regra de sinais, tá? A regra de multiplicação de sinais. Então, mais vezes menos vai dar menos. E não tem nenhum número para multiplicar o 4, continua como 4. Que é igual a 12. Aqui é a equação de primeiro grau. Número de um lado, letra do outro lado. Então, nós vamos ter aqui 4x, que é igual a 12. O 4 que está aqui no primeiro membro fazendo a operação de subtração, então antes do 4 tem o sinal menos, subtração. Do outro lado, muda o sinal para mais, muda fazendo a operação oposta. Aí nós teremos, resolvendo a equação, que x será igual a 12 mais 4, 16. E esse 4 que está aqui multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo 16. Então, nós teremos nessa situação que o x vai ser igual a 4 positivo. Tá? Então, quando y for 4 negativo, o resultado vai ser 4 positivo para o x. Esses resultados da equação de primeiro grau com duas incógnitas, nós chamamos par ordenado, tá? Então, para x igual a 1, temos y igual a 8. Forma o par ordenado 1,8. Tá? No par ordenado, o primeiro valor é sempre o valor de x e o segundo valor vai ser sempre o valor y, tá? Tem que ser um par, são dois números em ordem, par ordenado, tá? Então, isso aqui chamamos de par ordenado. No segundo exemplo, nós temos o seguinte par ordenado. Reparem, valor de x primeiro, então é 4. Não foi o valor de y, não foi o valor inicial que eu coloquei primeiro. O valor que eu coloco primeiro aqui no par ordenado é o valor de x. Então, 4 positivo, vírgula, valor de y, 4 negativo. Fecho parênteses. Então, temos aí dois pares ordenados, certo? A partir de uma equação, vou usar da mesma equação, eu posso verificar também se um par ordenado é resultado dessa equação, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o par, calcular essa equação, para o seguinte par ordenado, menos 1,16. Será que esse par ordenado menos 1,16 é resultado dessa equação? É um dos resultados para essa equação? Para isso, eu vou pegar a equação e vou substituir a mesma equação, tá? 4x mais y igual a 12. E vou substituir os dois valores na equação. Os dois valores, o valor de x e o valor de y na equação. Então, vamos ter 4 vezes, de novo, estou substituindo x e o valor de x é negativo, parênteses. 4 vezes o menos 1, mais
o valor de y, que é 16, tá? Como y é positivo, não precisa substituir aqui, colocar o parênteses, tá? O valor é 16 positivo, então não precisa. E vai ser igual a 12. Agora que eu substituir os valores das incógnitas, eu vou calcular. 4 é positivo vezes 1 negativo, aplica a regra de sinais de multiplicação. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Não precisa fazer regra de sinais com 16. Vou copiar aqui o 16 e vou copiar igual a 12. Ok? Menos 4 mais 16, aí eu vou usar a regra aqui diferente. Sinais diferentes, vou calcular a diferença dos dois números. Tá? Então, a diferença de 4 para 16 é 12. E vou conservar o sinal do maior valor absoluto. Então, nós temos aqui 16 e 4. 16 é maior do que 4 e 16 é positivo. Então, vou conservar o sinal de positivo. Então, temos aqui 12 positivo igual a 12 positivo. Isso está certo? Essa igualdade é verdadeira? Essa igualdade é verdadeira. Então, o par ordenado menos 1,16 é, sim, resultado dessa equação 4x mais y igual a 12. Tá? Mais um exemplo. Vou mudar só o sinal, hein? Ó, mesma equação, só que dessa vez eu vou usar um positivo. Vou usar o 16 também, tá? Para y, e um positivo para x. Só troquei o sinal. Vamos ver aqui o que vai acontecer. A equação, vou conservar a mesma equação, tá? Então, vai ser a mesma equação, 4x mais y igual a 12. Aí, vamos ter 4 vezes o valor de x, então 4 vezes 1, mais 16, que é igual a 12. Beleza? 4 vezes 1 dá 4, mais 16, que é igual a 12. 4 mais 16 é 20. 20 é igual a 12? Não. Então, essa informação é falsa. Beleza? Então, esse primeiro par ordenado é a solução para a equação 4x mais y igual a 12, e o segundo par ordenado não. O que nós vemos aqui, então? Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Tem um valor, uma incógnita, o valor de uma incógnita depende da outra, então existe uma dependência entre os seus valores e os seus resultados, beleza? E essas incógnitas podem assumir infinitos resultados. Organizamos aí os valores, os resultados dessas duas incógnitas, nós teremos um par ordenado onde o primeiro valor sempre vai ser o valor de x e o segundo valor sempre vai ser o valor de y. Beleza? Então, o primeiro valor sempre vai ser o valor de x e o segundo sempre vai ser y. Ok? Qualquer dúvida aí, o meu telefone e os meus contatos estão na descrição da atividade. Podem entrar em contato na dúvida aí, pessoal. Até a próxima.